Boa tarde. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, deve voltar para o Ministério da Economia. A decisão foi da comissão mista que analisou a medida provisória 870 de 2019, que criou a nova estrutura do governo federal. Sala cheia. Deputados e senadores se reuniram para discutir o parecer do relator da MP e líder do governo, senador Fernando Bezerra. A comissão mista realizou 7 audiências para analisar a medida que foi a primeira editada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. É o relatório com a sua versão final, mas nós estamos em um processo de intensa discussão e de negociação com diversas lideranças partidárias. Então, ao examinar cada destaque, nós iremos ver a possibilidade de eventualmente aceitar alguns dos destaques que foram apresentados. No parecer apresentado pelo relator, entre os pontos mais polêmicos estava a manutenção do COAF no Ministério da Justiça, a criação de 2 ministérios, Cidade e Integração Nacional, a manutenção da FUNAI no Ministério da Justiça, a demarcação de terras indígenas no Ministério da Agricultura e a proibição de auditores fiscais de investigar crimes não fiscais. Houve debate entre os parlamentares. Ao impedir uma atuação mais ampla dos auditores da Receita Federal, ou seja, a reforma administrativa que está para ser aprovada é uma reforma que pesa a mão nas entidades da sociedade civil, promovendo uma intervenção dessas entidades e afrouxa na investigação da corrupção e da sonegação, que, aliás, é um anseio hoje da população brasileira. Acho que é um equívoco se colocar no Ministério da Agricultura a demarcação de terras indígenas, até porque vai, lá na frente, levar a algum tipo de atrito, e se tem algum brasileiro que merece o respeito nas suas terras, são os índios. Eu quero deixar consignada aqui a minha posição no sentido de que o COAF permaneça no Ministério da Justiça, porque é lá, não pelo local onde permanece, mas porque lá ele está sendo visto, respeitado como instituição administrativa independente que é, e também lá ele está sendo melhor estruturado. Considero fundamental a apreciação dos destaques relativos à Fundação Nacional do Índio. O senhor relator já avançou colocando a Fundação Nacional do Índio no Ministério da Justiça, aliás, retornando de onde ela deveria ter vindo, mas repito que ontem foi destacado por outros colegas parlamentares e por nós da rede. É inadequado a cabeça ficar no lugar e a finalidade, ou melhor, o corpo ficar no lugar e a finalidade da instituição, que é garantir a demarcação das terras indígenas, ficar em outro espaço institucional. Mas nem todos os pontos foram aprovados e, após muita discussão, os parlamentares decidiram, por 14 votos a 11, o retorno do COAF para o Ministério da Economia. A comissão também manteve FUNAI e a demarcação de terras indígenas no Ministério da Justiça. Decisão que foi recebida com palmas e comemorações. Aprovada a emenda, vencido o relator. O senador Fernando Bezerra também acatou outras demandas do Congresso, como o fim do monitoramento das ONGs pela Secretaria de Governo, a recriação do Conselho de Segurança Alimentar e as atribuições relativas ao registro sindical. O texto ainda precisa ser aprovado no plenário da Câmara e do Senado. O prazo de validade da medida provisória expira na primeira semana de junho. Ao todo, foram apresentadas 541 emendas ao texto original. O governador de Roraima, Antônio Denário, disse em audiência na subcomissão da Venezuela que o dinheiro liberado pelo governo federal para lidar com o fluxo de venezuelanos não resolve o problema do Estado. A Venezuela não faz fronteira com Roraima, faz fronteira com o Brasil. Por isso, o problema não é só do governo do Estado, afirmou Antônio Denário. Segundo ele, desde o acirramento da crise no país vizinho, em 2018, 200 mil venezuelanos entraram no Brasil. Como Roraima é a porta de entrada para os refugiados, o impacto mais significativo ocorre por lá. Nós não temos infraestrutura de indústria, agronegócio suficiente para angariar essa mão de obra que está entrando. E a taxa de desemprego, ela saiu de 8% para 16%. Isso está causando um trauma na economia do Estado.
Outra situação que é muito bom lembrar é o número de filhos de venezuelanos e venezuelanos que estão matriculados na rede de escolas estaduais. Hoje nós temos mais de 5.000 venezuelanos matriculados na rede estadual. O nosso sistema de saúde, 50% hoje dos nossos leitos são ocupados por venezuelanos. Roraima não tem dinheiro para fazer frente à despesa com os refugiados. Segundo o governador, são 30 bilhões de reais por mês. O Estado quer ainda o ressarcimento pelo que já gastou. Uma ação no Supremo, parada desde 2017, pleiteia 280 milhões de reais. E uma tentativa de acordo com o governo fracassou. Mês passado eu estive aqui em 2 reuniões na AGU e não houve nenhum tipo de acordo. Desse valor de 280 milhões, nós falamos que mandasse pelo menos a metade desse investimento para ressarcir as despesas anteriores. A medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que libera 223 milhões para a operação acolhida aos venezuelanos, foi discutida na audiência. Ao governo federal disponibilizar esse dinheiro de 243 milhões, se não me engano, não é isso? 223 milhões, né, para a operação acolhida, que vem sendo gerido pelo Exército Brasileiro. É óbvio que esse dinheiro não é para os venezuelanos que estão lá. Como o senhor falou, quando nós conseguimos dar o mínimo de suporte humanitário para essas pessoas, né, para que não fiquem doentes, para que não ocupem as vagas dos brasileiros na rede de ensino, na rede de saúde, obviamente você está ajudando o povo de Roraima. Deixa eu explicar para vocês o que é acolhida. É só o custeio, é alimentação, são as tendas, as diárias e a locomoção do Exército. É só isso. O Exército não entra com saúde, não entra com emprego, não entra... É isso. Então, é praticamente um poço sem fundo também. Então, que atenda ali a demanda do custeio que foi proposto, mas que o governo precisa andar. Eu sou favorável que continue o trabalho do Exército, da Operação Acolhida, mas nós precisamos, no Estado também, um aporte de investimento para complementar, para ressarcir o nosso custo. A subcomissão da Venezuela foi criada pela Comissão de Relações Exteriores, que, na reunião desta quinta-feira, aprovou a realização de audiência pública sobre a situação das famílias das vítimas do voo da Chapecoense. Previdência, Trabalho e Direitos Humanos. Foi esse o foco do debate na audiência pública desta quinta-feira, na Comissão de Direitos Humanos. A representante do governo pediu atenção para 3 aspectos que estão em jogo na discussão da reforma da Previdência. Rever o idoso, o conceito de idoso, né? A segunda coisa é pensar na mulher. E terceiro, pensar, né, no tempo oportuno para fazer essa reforma de forma que ela seja efetivamente justa. Para esta debatedora, o governo quer retirar o que são direitos assegurados, não presentes. Não é fruto de um desejo. Eu ganhei isso, agora eu perdi. Não, um direito não é uma perda como um presente. E ele não foi uma dádiva de nenhum governo anterior. Ele é fruto justamente dessas necessidades de transformação. Já este debatedor acredita que está se vendendo a reforma da Previdência como remédio para todos os males. Essa é uma narrativa extremamente desumana, né, que parece transformar numa panaceia que ou passa a reforma da Previdência ou, se não passar, no outro dia o país afunda. Está se propondo não é uma reforma da Previdência com os ajustes que têm que ser feitos. Entenderam que tem que ser feito ajuste no sistema de previdência do Brasil. O que está se propondo é o fim da proteção social e o fim do sistema de seguridade social que nós estamos lutando contra e vamos lutar contra até o final. Áreas minerais em Roraima já conhecidas que não são exploradas. Esse foi o assunto de uma audiência pública realizada hoje pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, com representantes da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. A empresa, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, tem como foco a pesquisa de recursos minerais para o desenvolvimento sustentável do país. A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais realiza estudos para descobrir áreas de exploração mineral no país e disponibiliza os dados para conhecimento público. São informações que contribuem para aumentar o investimento do setor privado.
Outra atividade de muita importância que nós desenvolvemos diz respeito à ampliação do conhecimento sobre os minerais estratégicos para a indústria, construção civil e para o agronegócio. Em Roraima, as pesquisas da companhia são limitadas pelas reservas indígenas, mas em alguns lugares mais centrais, onde já foram detectadas áreas de minério, a exploração seria possível. Apesar das autorizações, a atividade demora a ser realizada. O rito é aquilo que está na área não onerada, as empresas privadas podem se dirigir à Agência Nacional de Mineração e solicitar a área, e aí então, a partir daí, elas têm uma série de prazos em que elas têm que apresentar relatórios na Agência Nacional de Mineração, enfim, pagar taxas e cumprir determinados ritos. Então, essas áreas, senador, que estão neste miolo não onerado por reservas indígenas, essas áreas, pelo que a gente vê, elas já estão, inclusive, solicitadas por algumas empresas privadas, grande parte delas. O Estado que está numa situação extremamente privilegiada em termos de minerais, que poderia incorporar todas essas riquezas para a economia do Estado, para o desenvolvimento do Estado, para a expansão econômica do Estado, fica realmente na dependência dessas empresas, que nós sabemos que tem como reserva de valor aqui essas áreas, para no futuro, quando tiver, sei lá, talvez Exaurindo em outras regiões, enfim, utilizarem. Eu acho que o importante seria realmente dar cabo a essa exploração agora, já, sei lá, em várias áreas, porque, inclusive, pelo que a gente percebe, né, a ocorrência de minerais estratégicos aí é fantástica. Filhos ou dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica vão ter vaga garantida em escolas de educação básica que fiquem perto de onde moram. É o que prevê o projeto aprovado no plenário nesta quarta-feira. Como foi alterada no Senado, a proposta volta para a análise da Câmara dos Deputados. Mais um projeto da pauta feminina foi aprovado pelos senadores. A proposta altera a Lei Maria da Penha para garantir a matrícula dos dependentes da vítima de violência doméstica e familiar em escola de educação básica mais próxima do domicílio. Essa proteção especial não é luxo, é necessidade absoluta. Todos os senadores e senadoras empenhados para que a pessoa que sofra violência, a mulher que sofre violência, tenha proteção garantida para ela e também a segurança educacional, escolar e com sigilo, como acabou de ser colocado, para ela e para os filhos. Os senadores também aprovaram um projeto que facilita o georreferenciamento de imóveis rurais. Pela proposta, os donos de imóveis rurais podem ficar dispensados de apresentar carta de anuência de seus vizinhos na hora de registrar os limites do terreno com base em georreferenciamento. O projeto, senhoras e senhores senadores, ele tem apenas um objetivo, que é a desburocratização da averbação do georreferenciamento de todas as propriedades rurais do país, sejam pequenas propriedades, médias propriedades e grandes propriedades. Os senadores aprovaram ainda projeto de lei que revisa as taxas dos cartórios do Distrito Federal e territórios. A matéria volta para análise da Câmara dos Deputados. Também foi aprovada a medida provisória que transfere a Junta Comercial do DF, que estava vinculada à União, para o Distrito Federal. Um projeto que legaliza os jogos de azar tramita no Senado Federal. O autor, senador Ciro Nogueira, argumenta que o Brasil é o país onde mais são feitas apostas ilegais. O parlamentar conversou com a jornalista Renata de Paula sobre o assunto. Olá! Jogos de azar foram proibidos no Brasil em 1946. Desde 2014, tramita no Senado o projeto que pode autorizar o funcionamento de cassinos, jogo do bicho, bingo e outras modalidades. Nós vamos conversar sobre o assunto com o autor do projeto, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Seja bem-vindo, senador. Eu que agradeço. Senador, por que o senhor defende a legalização dos jogos de azar? Primeiro, por até um contrassenso, eu não tenho a menor atração por questão de jogos. Não jogo, não tenho. Até se nós tivéssemos a opção de não ter jogo, eu acredito até que era o melhor. Mas nós não temos essa opção. Hoje, o Brasil é um dos países que mais se aposta no mundo. E tudo, clandestinamente. Tudo de forma ilegal.
a sociedade que poderia estar recebendo os frutos do lado bom do jogo, que é justamente a questão de emprego e renda, a questão dos impostos, do que eles podem gerar, né, para a economia, a sociedade não recebe, porque hoje quem se beneficia do jogo no Brasil são as pessoas que atuam na marginalidade, são pessoas que sonegam impostos, que pagam a proteção policial. Então, nós temos um dos países que mais se joga no mundo e a população não recebe os benefícios do jogo como deveria acontecer. Senador, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, ele já disse que cassinos integrados a resorts são uma discussão inevitável, não que vão acontecer, mas que o debate precisa ser feito. Qual que é a avaliação do senhor? Olha, eu sou favorável que se legalize tudo que existe de jogo, que esteja em funcionamento, para que as pessoas passem a se legalizar e pagar os impostos, né? Eu tenho uma preocupação, tipo, no que diz respeito a um absurdo que acontece aqui no país, que é a aposta online. A aposta online, a pessoa pega, coloca no cartão de crédito e aposta em jogo. Hoje, para você ter uma ideia, no Nordeste acabou praticamente o jogo do bicho, porque os bicheiros do jogo do bicho partiram para a aposta online, que é a aposta esportiva. Então, dia de quarta-feira, dia de sábado e domingo, são dias do futebol na TV, fica a fila de apostadores nas bancas, que antigamente era o jogo do bicho, fazendo aposta online. A pessoa vai lá, em vez, eles descarregam isso em sites fora do país, que acabam levando toda essa renda para fora do Brasil. Além disso aí, que é uma preocupação que eu tenho, é a fraude, porque em todo o país do mundo civilizado, existem agências para regulamentar e fiscalizar, principalmente na aposta esportiva, para coibir que se fabriquem resultados. Então, outro dia foi preso uma quadrilha em São Paulo, com um apostador na China, fraudando jogos da terceira divisão no Brasil. Então, isso é um absurdo. Eu procurei, ainda no governo anterior, que é uma forma de eliminar isso, para proibir isso, era bloquear os cartões de crédito nacionais, que aí acaba não ter o jogo. O Ministério da Fazenda não tem o menor interesse em fazer isso, por quê? Porque estão arrecadando no IOF. Então, quando você aposta o cartão, então é uma fábula que está se arrecadando em IOF, que é justo, mas nós poderíamos arrecadando muito mais com isso, as pessoas pagando imposto de renda, as empresas serem nacionais que iriam controlar esses jogos. Então, são situações absurdas que nós vemos no país. O Brasil tem um absurdo. Ele proíbe o jogo e permite a propaganda. Então, você vê aqui toda hora sites, você vai lá nos estádios de futebol, está lá site de apostas, as pessoas apostando fora do Brasil. Então, isso é um contrassenso que nós convivemos. Você vai em toda esquina, tem apostador de jogo do bicho, toda hora se estoura loja de caça-níquel, loja de bingos, e todos lesando a população. Tem um levantamento do Instituto Jogo Legal que eles calculam que 12 bilhões de reais sejam movimentados pelo jogo do bicho anualmente. E no total, os jogos de azar na clandestinidade no Brasil movimentariam cerca de 20 bilhões de reais, senador. Qual a expectativa de arrecadação se isso fosse para a legalidade? Você acha certo o Brasil ter mais caça-níquel funcionando do que nos Estados Unidos? E tem. Lesando a população, que enquanto um caça-níquel nos Estados Unidos devolve 95% do que é apostado, aqui é o contrário. A maioria são máquinas viciadas, lesando a população de baixa renda. Tem que se fiscalizar isso. E hoje só se beneficia quem... Os caça-níqueis estão funcionando, não é à toa. Com certeza está tendo proteção policial nisso aí, está se liberando, está tendo corrupção. Então, o que nós temos que ter é a consciência que não tem como evitar jogos. Porque o Brasil hoje é o único país de dimensão no mundo que não regulamentou o jogo. Não existe. Existiu o Japão, que está terminando agora de regulamentar, e o Brasil. Então, outra estimativa, só para colocar em números, né? Dos 193 membros da ONU, 37 proíbem o jogo. Né? No G20, além do Brasil, só as Filipinas e a Arábia Saudita, por motivos religiosos. Eu estou falando do mundo que não tem a questão de ter a religião do muçulmano, né? Todos já regulamentaram. Não existe nenhum lugar que não regulamentou. Então, lógico que por conta de religião, que não é o nosso caso, nos países de origem muçulmana não tem, mas fora já se regulamentou. O último era o Japão, estava terminando de regulamentar. Senador, a gente recebeu uma pergunta pelas redes sociais do Lucas Lima. Com a liberação dos jogos, em qual área será investida a tributação? Eu defendo hoje
hoje, por conta da nossa Constituição, tudo tem que ir para a seguridade. Eu defendo que, como é um recurso novo, isso vai tudo para a segurança pública. Porque hoje no Brasil nós temos um problema seríssimo de questão de fonte de renda para a segurança. Nós temos um fundo para a educação, um fundo para a saúde, e não tem um fundo da segurança. E basicamente, eu sei que se procura, nós temos aqui em discussão o projeto do ministro Moro, e o maior problema do Brasil, no fundo, não é legislação, é dinheiro para se combater, para melhorar a salário de policial, para melhorar equipamentos, investir em inteligência, e isso precisa de recursos. Por isso nós temos uma fonte de recursos fantástica, que já está sendo, as pessoas estão jogando, estão apostando, e a população não recebe esses benefícios através dos seus impostos. Senador, quais empresas trabalhariam com jogos de azar no Brasil? Seriam empresas internacionais, grandes cassinos, pequenas empresas? Eu defendo que o jogo de azar hoje fosse a Caixa Econômica que tivesse um monopólio no primeiro momento. É o que está previsto no projeto, né? No primeiro momento, a Caixa Econômica construiria uma empresa que pode ter certeza que com 5, 10 anos, essa empresa vai ser vendida por um valor maior do que a própria Caixa Econômica. Que aí sim, você abre o mercado, coloca em bolsa. O Brasil tem como arrecadar uma fábula, até incalculável, não tem nem como calcular quanto é que vai valer essa empresa, se ela tiver um monopólio. E eu acho que aí a população vai sair ganhando, e é muito melhor do que você abrir licenças aqui no Brasil para diversas empresas de fora virem e nós não vamos arrecadar tanto. Agora, se nós tivermos aqui um controle, montar uma agência séria para fiscalizar a aposta esportiva e a Caixa Econômica tiver o controle no primeiro momento, para depois sim ela ser vendida, eu acho que o país ia arrecadar uma fábula de dinheiro para a nossa segurança pública. Senador, em relação à fiscalização, ano passado, em entrevista à TV Senado, o então presidente do COAF, Antônio Carlos Ferreira de Souza, disse que não havia no Brasil nenhuma instituição capaz de fiscalizar essa nova atividade econômica, né? Como o projeto enfrenta essa questão? Olha, se não tivesse capacidade de fiscalizar, não existia no mundo, né? Eu não vejo. Teria que ser criada uma instituição ou o senhor discorda? Não, tem que ser criada uma instituição, uma agência para fiscalizar. E uma agência bancada pelo próprio jogo, como é nos Estados Unidos e em outros países. Vou dar um exemplo. Um investidor nos Estados Unidos, e eu procurei lá, eu estive em Las Vegas conversando com a agência de jogos, praticamente não existe nenhum tipo de desvio de conduta lá, porque a pessoa não vai investir 5 bilhões de dólares em um cassino para corromper um fiscal, porque se ela corromper um fiscal ou deixar de pagar um imposto, ela perde o investimento como um todo, perde a licença. Então isso praticamente não existe lá. Essas são empresas que são listadas em bolsas, têm compliance, então não existe corrupção nessa área lá. Existe uma ideia que o jogo ainda é aquela história do Bugsy, né, quem criou, do gangster. Não existe mais isso. São empresas listadas em bolsas com compliance, são investimentos de bilhões de reais. Então, são situações... E empresários estrangeiros já demonstraram interesse na abertura de cassinos no Brasil, né? Muitos empresários. Uma expectativa de geração de emprego, senador? São milhares de empregos que nenhum setor na economia do nosso país hoje tem capacidade de gerar tanto emprego e renda como se regulamentasse uma atividade que já existe no país, que já existe, só se regulamentar. E em relação aos problemas sociais e de saúde pública, né, que são provocados nos arredores de áreas nas quais são permitidas, né, os jogos de azar, como que o senhor vê como é possível enfrentar essa questão? A minha maior preocupação é a questão do vício, né? Hoje, em torno de 1 a 2% da população que joga, ela se torna viciada. Só que isso já existe no nosso país e ninguém trata. Então, por exemplo, as pessoas que são viciadas são tratadas pela própria arrecadação do jogo. No caso de recuperação. No caso de aprovação do projeto. Da aprovação do projeto. Então tem que ter recursos para recuperar os viciados, de serem proibidos de frequentar os cassinos. Tem que ter tudo isso. Coisa que não existe hoje. As pessoas hoje estão indo nos cassinos clandestinos, nos bingos clandestinos, se viciando e ninguém trata. Fica como se isso não existisse, uma situação que já existe no nosso país. Senadora, a gente recebeu uma outra perguntinha do Rafael Lobato. Alguma região seria mais privilegiada para receber esses jogos de azar ou seria para o Brasil
Brasil inteiro? Porque as áreas de interesse turístico, por exemplo, elas teriam algum favorecimento em relação às outras áreas? Eu defendo. Olha, eu sou dos estados que mais necessitam de investimento, tem um potencial turístico, nosso litoral, que é lá no Nordeste, nosso Piauí. O ideal para mim era, lógico, que essas regiões mais pobres fossem beneficiadas. Mas nós vivemos num Congresso que tem uma representação do país inteiro. Eu não vejo condições do Congresso aprovar apenas isso para uma região. Porque as pessoas de São Paulo não vão aprovar isso só para o Nordeste, as pessoas do Nordeste vão aprovar isso para o Norte. Ou nós liberamos isso para todo o país, tá certo? Ou não tem votos suficientes para ser aprovado. Eu defenderia, eu gostaria muito que houvesse só lá no Piauí ou em determinadas regiões, mas isso não tem condições de ser aprovado aqui no Congresso. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, sobre o projeto que regulamenta os jogos de azar. Ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.